Olá, vamos começar agora a oficina de escovação supervisionada, da disciplina de Saúde Coletiva 1. Nós, os monitores Jefferson, Joelton e Pedro, vamos mostrar a vocês a forma ideal de fazer uma escovação supervisionada com pacientes infantis. Antes de mais nada, precisamos falar sobre o que é a escovação dental supervisionada. O planejamento das ações educativas deve ser feito em conjunto com a escola, sendo indispensável a presença do cirurgião dentista e dos professores. A educação em saúde pode ser parte das atribuições de todos os membros das equipes de atenção básica e pode fazer parte também dos conteúdos do currículo escolar ministrado pelo professor com orientação da equipe de saúde bucal. Nesse contexto, a escovação dental supervisionada tem o objetivo de orientar e estimular os educandos a incorporar hábitos de higiene bucal, além de disponibilizar o flúor na cavidade bucal por meio do creme dental. Contribui para a prevenção de doenças bucais, mais especificamente cárie dentária e doença periodontal. Pode ser realizada na educação infantil, no ensino fundamental e médio. O Ministério da Saúde divide em duas modalidades essa ação. A escovação dental supervisionada indireta, realizada por professores no ambiente escolar, devidamente capacitados pelo cirurgião dentista ou auxiliar técnico em saúde bucal, e a escovação dental supervisionada direta, orientação e supervisão de um profissional, que pode ser realizada com frequência trimestral, quadrimestral ou semestral, de acordo com a decisão local. Agora vamos observar a forma correta de ensinar a escovação para uma criança, com o monitor Pedro. Em seguida, uma demonstração na prática com o monitor Joelton. Gente, tudo bem? Eu me chamo Pedro Fontinelli, sou monitor da disciplina de Saúde Coletiva 1, sou acadêmico de odontologia do 5º semestre, da T13, e na disciplina de Saúde Coletiva 1, no planejamento dessa disciplina, comumente nós temos uma aula prática sobre o conteúdo de educação em saúde. Nessa aula prática acontece uma culminância em que vocês, alunos, vão até escolas do município de Sobral e têm contato direto com as crianças e lá auxiliam essas crianças a ter uma melhor higiene bucal por meio de uma escovação supervisionada e de instrução de higiene oral. Nesse momento, infelizmente, como nós estamos em um processo de pandemia e estamos em isolamento social, infelizmente essa aula prática não vai poder ocorrer como acontecia nos anos anteriores em que vocês vão para as escolas. Então, pensando nisso, a gente imaginou uma forma de vocês terem ainda acesso a essa aula prática, mesmo que de forma remota. Então, por isso, eu vou aqui demonstrar para vocês como se realizaria uma instrução de higiene oral com as crianças e para que vocês possam ter uma noção de como isso poderia acontecer na prática e, eventualmente, no futuro, em outras possibilidades, quem sabe, quando vocês estiverem em contato com pacientes infantis, vocês poderem praticar a instrução de higiene oral com as crianças. Então, primeiramente, parte de um pressuposto que para realizar a instrução de higiene oral, vocês, os alunos acadêmicos de odontologia, precisam estar paramentados. Então, o EPI tem que ser completo. Ou seja, você vai utilizar máscara, você vai utilizar gorro, e no caso lá das escolas, normalmente não se usava luva, mas agora com esse processo de pandemia do coronavírus, provavelmente teria que se utilizar também. Então, EPI completo por parte dos alunos. E aí, por parte das crianças, o que é que a gente iria ter? Nós teríamos a criança, que no caso aqui vai ser representado por esse macromodelo, fio dental e a escova. Seriam os instrumentos básicos para poder realizar essa instrução de higiene oral. E aí, como é que funcionaria? As crianças que vocês atenderiam nas escolas seriam crianças de uma faixa etária mais ou menos de 4 a 6 anos de idade. Nessa faixa etária, as crianças ainda estão em desenvolvimento dos dentes, algumas possuem já o início da dentição mista. Então, o ideal é que você utilize uma escova que tenha uma cabeça não muito grande. No caso dessa daqui, ela é uma escova de tamanho e cabeça padrão por conta das dimensões do macromodelo. Mas no caso da criança, a escova que você iria utilizar seria uma escova de cabeça pequena. As cerdas das escovas deveriam ser cerdas macias. Essa aqui é um exemplo de escova que tem cerdas macias,
né, para evitar danos à estrutura dental e também aos tecidos moles da boca das crianças e também da população em geral. E aí o fio dental, né, também seria parte desse processo de instrução de higiene oral. Na instrução de higiene oral e escovação supervisionada, vocês vão estar com as crianças utilizando o auxílio de um espelho, e nesse espelho a criança tem a possibilidade de se olhar e ter uma noção de como está fazendo enquanto você vai explicando para ela como se realiza a escovação. Como se realiza a instrução de higiene oral. Ela é dividida em basicamente 3 etapas. A primeira etapa consiste na utilização do fio dental, a segunda etapa consiste na escovação da língua e a terceira etapa consiste na escovação das superfícies dos dentes. Então, na primeira etapa, que seria o uso do fio dental, como é que isso normalmente é feito? Primeiro você pega um pedaço de fio dental, tem que ser um pedaço de fio dental que não seja muito longo para evitar desperdício, mas que também não seja curto, porque esse fio dental ele tem que ser possível que você consiga enrolar no dedo médio e perpassar pelo dedo indicador nas duas mãos, e aí com esse movimento mais ou menos assim, você vai passar nos dentes, você vai inserir o fio dental nos dentes. Então aqui como é que isso iria acontecer? Você pede para a criança abrir a boca, você vai mostrar dessa forma aqui para ela e ela vai repetir a sua ação. Então você enrola assim, e nos dentes você vai inserir o fio dental nesses espaços interdentários, nessas ameias interdentárias. Então o fio dental ele tem que entrar, você insere o fio dental pela superfície incisal dos dentes, desloca o mesmo até a superfície cervical. Então, o ideal é que o fio dental ele possa entrar, percorrer todo esse sulco interdental e realmente até o espaço gengival, e com isso você faz um movimento como se você estivesse abraçando o dente. Nisso você percorre todo o sulco gengival e faz um movimento de vai e vem para que o fio dental possa penetrar em toda a gengiva inserida e, consequentemente, remover biofilme ou restos de alimento que existam por ali. Você passa de um lado em um dente e do outro lado no outro dente, para que os sulcos interdentários dos dois dentes, onde você está inserindo, possam ser contemplados. Depois, terminou de fazer um dente, você pega outro pedaço do fio dental, nunca o mesmo pedaço que você estava utilizando, para evitar que biofilme de um dente possa passar para o outro, e você vai fazer esse mesmo procedimento nos outros dentes, dente a dente da arcada inferior, da arcada superior, até que você consiga concluir toda a boca e ter esse processo concluído, certo? Então você vai acompanhar a criança fazendo todo esse movimento e essa instrução. A segunda parte seria o quê? Seria a escovação da língua. Imaginando-se que no macromodelo aqui não tem uma língua, mas imaginando-se que nessa região aqui seja a região onde fica a língua, como é que se procederia a escovação da língua? A escovação da língua ela pode ser feita com um instrumento próprio para a escovação de língua, mas também pode ser feita com a escova normal, pelas cerdas ou pela parte de trás da escova, que é o limpador de línguas. Com as cerdas da escova com o limpador de língua, você pede para a criança colocar a língua para fora, e o movimento de limpeza da língua é um movimento que vai de trás para frente. Então você coloca a escova mais para trás da língua, não muito, para poder evitar problemas de enjoo, e você passa as cerdas da escova na direção para a frente, limpando toda a superfície da língua e também as laterais. Realiza também, nesse momento, a escovação do céu da boca, nesse caso já teria como demonstrar, com uma mesma lógica da escovação da língua, de trás para frente, removendo as sujidades, trazendo de trás para frente. Terminou a parte de escovação da língua e do céu da boca, agora nós vamos iniciar a escovação dos dentes. No caso das crianças, a escovação dos dentes consiste em uma técnica simples de basicamente 2 passos, 2 movimentos em que elas vão poder realizar, e vai ter uma eficiência muito próxima da escovação que os adultos fazem. Essa técnica é chamada de técnica de fone, é uma técnica que é historicamente conhecida e que se costuma realizar até mesmo nas escolas, por cuidadores, professores ou os profissionais que lidam diretamente com as crianças. Você pede para a criança iniciar a escovação, fazendo movimentos circulares pelas faces vestibulares dos dentes. Então você vai fazendo movimentos circulares pelas faces vestibulares dos dentes,
com o objetivo de remover o biofilme que possa estar inserido aqui nessa região gengival. Então, a escovação ela precisa passar por toda a face vestibular dos dentes, inclusive nos sulcos gengivais, né? Você pede para a criança passar a escova pelos sulcos gengivais para remover o biofilme. E vai fazendo esse movimento de bolinha, esse movimento circular, por todas as faces vestibulares dos dentes, tanto inferior quanto superior. Quando você termina a parte vestibular dos dentes, você vai passar para a parte lingual ou palatina. Então, esse mesmo movimento circular que você fez na face cervical, você vai fazer agora nas faces linguais, para a arcada inferior, os mesmos movimentos circulares, os mesmos movimentos de bolinha, e na arcada superior também estes mesmos movimentos. Terminou de fazer a escovação nas faces vestibulares dos dentes, tanto superior e inferior, e nas faces linguais e palatinas superior e inferior, realiza-se a escovação das faces oclusais e incisais dos dentes. Então, faz-se agora, nesse momento, movimentos de vai e vem, nas superfícies incisais dos dentes anteriores e nas superfícies oclusais dos dentes posteriores. Para a criança, você pode dizer que esses movimentos são movimentos de trenzinho, como comumente se chamado, né, esse movimento, para remover sujidades, restos de alimentos ou demais partículas das superfícies oclusais e incisais. Partículas que foram removidas com o uso do fio dental lá no início do processo de escovação supervisionada, essas partículas elas vieram para essas faces mais livres dos dentes e podem, enfim, ser removidas com esses movimentos da escovação, utilizando-se a técnica de Bass. Ou seja, tanto os movimentos de vai e vem, de trenzinho, nas faces cervicais e incisais dos dentes superiores e inferiores, e os movimentos circulares de bolinha nas faces livres, tanto inferiores quanto nas faces livres da arcada superior, certo? No final, quando você concluir a escovação, você pode pedir para a criança olhar mais uma vez no espelho e pedir para que ela tente lembrar de como era como estava a boca dela no início e agora depois da escovação e obviamente dar aquele reforço positivo para que ela possa ver que conseguiu fazer a forma correta. O ideal, inclusive, quando a criança tem uma noção de escovação, é que a sua escovação supervisionada ela possa vir não para substituir o que a criança sabe, mas para complementar o que ela sabe, como um suporte. Então você vai observando o tipo de escovação que a criança normalmente faz e vai orientando ela para que ela possa vir a corrigir alguns problemas em que ela poderia estar realizando esse tipo de técnica de uma forma não tão correta. Então você explica onde que ela poderia escovar melhor, realizando quais movimentos, e mostra para ela no espelho para que ela sempre possa ter uma noção de como fazer e repetir a informação que você estiver passando. Ok? No caso de realizar a escovação com o uso de evidenciador de placa bacteriana, as regiões onde forem passados o evidenciador, seja ele líquido ou seja em forma de comprimido, vão ficar coloridas pela cor do evidenciador, aquelas regiões onde tem placa bacteriana inserida nas superfícies dentais. E aí, quando a escovação for realizada, esse evidenciador é eliminado juntamente com a placa, e no final, quando você mostrar para a criança por meio do espelho, ela vai ter uma noção bem mais geral e didática de como foi eficaz a escovação que ela realizou, certo? Então, espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho melhor como se realiza escovação supervisionada. Espero que vocês tenham conseguido aliar o conteúdo que vocês viram nas aulas teóricas com essa explicação prática que foi realizada. Espero que vocês possam utilizar e praticar desses conhecimentos quando a gente puder ter, finalmente, aulas práticas com as crianças futuramente em outros momentos, certo? Espero que vocês fiquem bem. Muito obrigado.
A equipe de monitores de saúde coletiva 1 agradece por terem assistido nosso vídeo.